Bom dia, graça e paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nosso culto devocional nesta manhã de terça-feira. A leitura bíblica está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. O título sobre a fortaleza vigiarei. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluias, glória a Deus, oremos ao Senhor. Ó Pai amado, louvamos e exaltamos o teu nome. Estamos em culto devocional nesta manhã de terça-feira, Senhor. Oramos pela tua palavra, fala conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos e amigos, nós vimos aqui algumas coisas interessantes que o profeta está ansioso, esperando uma resposta do Senhor. Mas não houve uma resposta imediata e ele fica numa tremenda expectativa. Chega mesmo a ficar ansioso, porque a resposta de Deus vem no tempo em que o próprio Deus achar que é adequado responder. No tempo adequado que ele, o próprio Deus, achar apropriado para tomar atitudes. E não no nosso tempo. Então a oração nem sempre é respondida na hora que a gente imagina que ela deveria ser, ou no momento que nós desejamos essa resposta. Mas é no tempo de Deus. Nós vimos aqui no versículo 4, principalmente, que a confiança em si mesmo, ela produz uma queda, declínio. Mas Deus traz a vida. Essas palavras elas são citadas umas 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá da fé. Nós vimos essa palavra em Gálatas, em Colossenses, que o justo viverá da fé. E em Gênesis também, uma palavra bem parecida, quando Deus ele justifica Abraão, porque ele creu. E é chamado, então, o pai da fé por causa disso. Porque ele creu, ele demonstrou fidelidade e confiança no Senhor. Mas nos textos que nós acabamos de ler, o profeta ele escolhe um lugar, uma fortaleza, um local amplo, grande, e enquanto o profeta ele manteve concentrado nos problemas, naquela expectativa, ele não concordava, talvez, que Deus usasse os inimigos para fazer julgamento, ele queria que Deus desse uma punição aos judeus que estavam andando em pecado, enfim. Mas Deus, no seu tempo, ele responde todas essas questões, mas a partir do momento que ele deixa de concentrar nos problemas e abre a sua boca e começa a orar, ele para de queixa, se começa a orar ao Senhor, ele resolve enfrentar essas dificuldades que ele estava tendo e enfrentá-las em oração, enfrentá-las orando, aí nós vamos ver que o coração dele aquieta e ele encontra forças para cantar. Então, na verdade, o livro do profeta Abacuque é uma canção, é como um salmo. Então, ele questionava, ele mediu a força do exército invasor, ele viu que realmente só em Deus é que poderia haver esperança. A partir daí, ele começa, então, ele voltou a perguntar ao Senhor
o que Deus havia feito ou nada havia feito quando a nação mais injusta que Judá havia se levantado. Então, sem ter o que responder ao seu povo, o profeta ele cria então essa fortaleza e começa a orar. Ele fica ali como um soldado, sentinela, vigilante, em oração. E aí o profeta fez a coisa certa realmente. Ele trocou as queixas pela oração, trocou as murmurações pela oração, trocou as reclamações pela oração, trocou acusações, às vezes, pela oração. Quantas vezes nós somos convidados pelo Espírito Santo a tomar atitudes semelhantes a que o profeta Abacuque tomou? Muitas vezes nós somos queixosos, muitas vezes nós somos até mesmo arrogantes. Se nós trocarmos, que tal trocarmos tudo isso pela oração? Parafraseando o meu pastor Geraldo querido, oração funciona. E Abacuque reconheceu isso. Assim que o Senhor respondeu essa oração de Abacuque, ele deu também a instrução para escrever a visão que ele teve acerca daquilo que iria acontecer. Enquanto ele permaneceu orando, então, o Senhor respondeu o profeta. A resposta de Deus apresentou dois planos: fé e esperança. A oração de Abacuque. E depois vamos falar sobre cada uma delas aqui um pouquinho, dar apenas uma palhinha. A esperança, ela consiste no Abacuque 2:3, está ali escrito assim, ó. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. E a fé é uma das poucas vezes, talvez a única, ou as duas vezes se vê a palavra fé no Antigo Testamento, e uma delas é essa. Né? A outra está em Samuel, quando o tema ali não aparece nesse mesmo sentido, mas aparece. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Essa palavra, ela significa fidelidade, estabilidade, firmeza, implica na aceitação dos fatos pelo conhecimento que temos de Deus. Eu sei que Deus pode, no entanto, se Ele não quiser, o desejo do meu coração não será cumprido, mas eu tenho que permanecer no Senhor e entender. Por exemplo, Paulo, ele não foi curado de uma doença, mas foi salvo da picada de uma víbora mortal. E quando ele indaga ao Senhor sobre o fato daquela outra doença crônica não ser curada, ele recebe como resposta: a minha graça te basta. Paulo, ele passava necessidade em um determinado momento e ele diz a seguinte palavra: eu posso tudo ou todas as coisas naquele que me fortalece. Porque apesar de tudo que ele estava passando, ele permanecia no Senhor. É isso que o Senhor, isso que é fé. É fidelidade, não é somente acreditar em algo impossível, mas acreditar que algo que seria possível, mas, no entanto, não aconteceu, foi porque a vontade de Deus teve que prevalecer. Amém, amados irmãos? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor abençoe nesse dia, tenham todos um bom trabalho e que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.